Olá a todas e todos inscritos nesse canal. Meu nome é Wesley Barbosa, tenho 31 anos, sou nascido e criado na periferia de São Paulo e nessa Semana da Consciência Negra, a pedido da Secretaria da Educação, eu vou falar um pouco da minha trajetória como escritor e dos meus 3 livros publicados. O meu primeiro livro publicado, intitulado Diabo na Mesa dos Fundos, é uma coletânea de 19 histórias onde eu faço um recorte da vida urbana e conto muito também das minhas experiências com as leituras que eu fazia na biblioteca municipal do meu bairro e como que outros livros impactaram positivamente na minha vida. E esse livro, foi publicado pela editora Selo Povo do escritor Ferrez. E com ele, nessa edição aqui, eu circulei nas palestras que eu ia nas escolas da periferia antes da pandemia, pelo centro de São Paulo, nos bares, nos teatros e nas feiras literárias. E chegou em muitas pessoas que me escrevem ainda hoje, dizendo que se sentiram representadas nas personagens que se pareciam com ela, como por exemplo, eu escrevo muito também sobre o candomblé, a cultura afro, porque eu acredito que o livro é, acima de tudo, um espelho em que a pessoa tem que se ver ali de alguma forma. Então é um livro que ele está já na sua 6ª reimpressão, mesmo eu vendendo de mão em mão, ele está chegando nos leitores e está sendo lido. O meu segundo livro, intitulado Parágrafos Fúnebres, é uma história, um conto inspirado nesse momento agora que nós estamos vivendo, porque eu li em uma matéria de jornal que dentro da prisão os presos, pessoas que nem foram julgadas corretamente, muitas vezes pessoas pretas e periféricas, que lá dentro elas não tinham nem água, nem sabão ou álcool gel para lavar suas mãos. E os presos estavam fumando pó que eles raspavam da vassoura, e isso me impactou muito e me inspirou a escrever este livro aqui, que é um livro de bolso, Parágrafos Fúnebres, que saiu editado pela editora Ficções em 2020. E nesse livro eu conto a história de um personagem chamado Joaquim, que ele está há mais de 10 anos preso por ter cometido crimes como assaltos e homicídios. Mas ele tem sua vida mudada também pela escrita, pela literatura, e ele passa a escrever cartas para sua família, mesmo não sabendo se essas cartas irão chegar ou não. Prosseguindo, em 2021, eu publiquei um livro intitulado Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, que é uma história de autoficção, e autobiográfica, e do mesmo formato do anterior, Parágrafos Fúnebres, pela mesma editora Ficções, onde eu falo muito dos perrengues de um autor preto e periférico, a dificuldade que um escritor que ele tem de publicar um livro, ou mesmo este livro chegar nos leitores. E é este livro aqui, Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo. É um livro que eu tenho muito orgulho que está chegando nos leitores de periferia, e as pessoas estão me escrevendo que se identificaram muito com a história, e eu vou ler um trecho dele agora. Quando eu trabalhava vendendo DVD ou CD pirata na rua, eu era escritor. Quando eu saía para procurar emprego em Santo Amaro, às vezes apenas com vento dentro da barriga, imaginando histórias e vendo através da janela do ônibus os transeuntes apressados, eu era escritor. Quando fui colocado para fora de casa por não ter um trabalho fichado e saí com os originais embaixo dos braços em uma madrugada chuvosa, os cães da rua rasgando sacos de lixo nas ruas da favela e o Zé Povinho olhando pelo rabo de olho, eu era escritor. Quando o policial me enquadrou na entrada da biblioteca municipal usando palavras como neguinho, macaco, vagabundo, débil mental, eu me lembrava dos personagens russos que não gostavam de trabalhar nas repartições. E por um momento aquilo me fazia esquecer as injúrias do policial, porque naquele momento eu era escritor. Quando fiquei durante uma semana comendo pão com mortadela, de madrugada uma noite sem nem mesmo ter água para beber, em uma casa cujas paredes eram infestadas de mofo e bolor, mais parecendo a um porão, sem luz, minha mente viajava com as palavras dos poetas dos séculos passados, e aquilo me fazia esquecer o perrengue, o sofrimento e a dor, que mais tarde me serviriam de material para meus escritos e potência para a minha vida de escritor. Bom, então essa é um pouco da minha trajetória como escritor,
como um autor preto e periférico, independente. Eu quis falar um pouco dos meus 3 livros, porque muitas vezes um escritor negro ele é convidado para falar somente do racismo, quando na verdade um autor ele quer falar de literatura, de livros, discutir a sua obra com outras pessoas, porque quando um escritor negro escreve e publica um livro, isso já é um ato antirracista, já que muitas vezes a gente vai às livrarias e não vê livros do nosso povo nas prateleiras. Então eu espero que tenham gostado do vídeo, e quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho é só acessar lá o meu Instagram, que é @barbosaescritor. Valeu!